Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso Como Estudar em 2019. Falamos já de diversos assuntos importantes para a língua portuguesa. E vou falar de um outro que também gera muitas dúvidas em muitas pessoas. Como é, Elias, que eu vou estudar isso em 2019? Vem comigo na tela, por gentileza. Vamos falar sobre os pronomes oblíquos da língua portuguesa. Quando eu falo dos pronomes oblíquos, aliás, antes de tudo, eu quero abrir um leque para você sobre esses pronomes pessoais. Vem cá comigo. Na língua portuguesa, nós temos os pronomes pessoais. Entre esses pronomes pessoais, eu tenho os pronomes pessoais do caso reto e eu tenho os pronomes pessoais, do caso oblíquo. Do caso reto e do caso oblíquo, ok? Quando eu falo dos pronomes pessoais do caso reto, são aqueles que você decora quando você é criança para poder conjugar um verbo. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, ok? Nos oblíquos, eu tenho uma nova divisão. Eu tenho os pronomes pessoais do caso oblíquo átonos e eu tenho os pronomes pessoais do caso oblíquo tônicos. Nossa, Elias, quanta coisa, quanta coisa. Qual que é a diferença entre eles? Os pronomes pessoais do caso oblíquo átonos, eles são considerados clíticos. Elias, o que é um clítico? É uma forma presa. Elias, o que é uma forma presa? É aquele pronome que ele precisa estar acoplado a uma outra palavra. Ele não tem uma existência independente, livre. Ele não pode estar em qualquer lugar da sentença. Por isso que ele sempre aparece antes do verbo, depois do verbo, no meio do verbo. Ele tem, portanto, uma necessidade de estar preso a uma palavra. Ele tem a necessidade de estar preso a um vocábulo. E este vocábulo se chama verbo, ok? E eu tenho os átonos. Os átonos, eles já possuem mobilidade na sentença. Ele não precisa estar ali pregado no verbo. Ele não precisa estar antes do verbo. Ele não precisa estar depois do verbo. Ele não precisa estar no meio do verbo. E ele não precisa disso justamente porque ele tem uma independência associada a uma preposição, ok? Quando eu falo dos pronomes oblíquos átonos, eu estou falando para você dos pronomes me, te, nos, vos, o, a, os, as, lhes, se, ok? Já quando eu falo dos tônicos, eu falo de a mim, a ti, a ele, a ela, a nós, a vós, a eles, a elas, consigo, comigo, contigo. Eu falo agora de um pronome que ele é acompanhado de uma preposição. E pode ser uma preposição diferente da preposição a, ok? Pode ser. Então você vai aproveitar e vai lembrar disso aqui. Elias, onde é que eu deveria ter estudado isso aqui? Em morfologia. Em morfologia. Eu até costumo lembrar aos meus alunos que pronome faz parte das classes gramaticais fechadas. Tanto é que você, quando era criança, provavelmente foi incentivado a memorizar os pronomes. Só que a gente, com o passar da vida, acaba se esquecendo dessas responsabilidades infantis. Só que não tem ideia do quanto isso é importante na nossa fase adulta. Então, Elias, pelo amor de Deus, você acabou de começar o vídeo, mas só que eu não sei nenhum desses pronomes. Então, para tudo. Para esse vídeo bem aqui. Vai fazer o seguinte, você vai pegar uma gramática, ou você vai fazer uma pesquisa ali no Google e vai... Elias, o que é um pronome pessoal? Caso reto, quais são? Caso oblíquo, quais são? Os átonos, quais são? Os tônicos, quais são? Para você ter uma ideia primeiro do assunto dominante aqui, beleza? Porque, na verdade, o que eu quero fazer aqui com você não é só falar dos pronomes oblíquos, mas de algo ainda mais específico. Eu quero falar dos pronomes oblíquos átonos. Eu quero falar sobre os pronomes oblíquos átonos. E por que, Elias, você quer com exclusividade falar dos pronomes oblíquos átonos? Porque eles são os que mais caem em provas, meus amigos. Eles são os que mais aparecem em prova. Caso reto, cai pouco. Cai pouco. Para saber do pronome, cai pouco. Caso oblíquo tônico, para saber do pronome, cai pouco. Beleza? Agora,
Os átonos, para saber do pronome, cai demais, beleza? Cai demais. E vem cá, ele pode cair de diversas formas diferentes, A primeira forma como um pronome oblíquo átono pode aparecer para você em prova, a primeira forma está associada às questões de coesão textual, que são as questões, por incrível que pareça, mais fáceis. Mais fáceis acerca desse assunto, ok? São as questões mais fáceis sobre os pronomes oblíquos átonos. Elias, o que o examinador quer avaliar quando ele fala de coesão? Ele quer saber a referência do pronome. A referência do pronome. Ou seja, são aquelas questões em que ele vai falar bem assim para você, ó. O pronome lhe na linha 2 do texto faz referência à palavra tal na linha 1 do texto. E você vai dizer se essa afirmação é certa ou errada. Ele vai falar para você, o pronome a na linha 5 do texto faz referência à palavra tal lá na linha 3 do texto. E você vai avaliar se isso é certo ou se isso é errado. Elias, se é o mais fácil, isso não cai em concurso público, não. É o que mais cai. Beleza? Dentro do conceito pronomes oblíquos, essa parte de coesão é a que mais cai. Mais à frente, nós teremos também um como estudar em 2019 sobre coesão textual. Só que aí eu vou falar de todos os aspectos de coesão, Só que eu tô te dando atenção para esse aqui porque ele cai demais. É fácil? É fácil. E é por isso que você precisa estudar bastante. Por quê? Quando cai uma questão dessa em prova e você perde, o Brasil e o mundo passam na sua frente, ok? Você não pode perder uma questão de coesão associada aos pronomes oblíquos átonos, ok? Continua comigo, por gentileza. Além da coesão, existe mais um ponto a ser estudado sobre os pronomes oblíquos átonos. Existe mais um ponto, que é o aspecto 2, sintaxe dos pronomes oblíquos átonos. Você já sabe que POA é pronome oblíquo átono. É a sintaxe dos pronomes oblíquos átonos. Opa, como isso aqui cai, hein? Porque quando eu falo dos pronomes oblíquos átonos, eu falo de pronomes que podem desempenhar algumas funções sintáticas. Quais são as principais e mais cobradas? Principais e mais cobradas. Essa daqui você não pode se dar ao luxo de não saber, ok? Quais são? Objeto direto e objeto indireto. Você precisa estudar e saber que o pronome me, o pronome te, o pronome nos e o pronome vos, eles podem ser tanto objetos diretos quanto objetos indiretos. Você precisa saber que os pronomes o, a, os e as, eles são dedicados aos objetos diretos. Já os pronomes lhe e lhes, eles são dedicados aos objetos indiretos, ok? E o pronome se, ele fica à parte, até porque mais à frente nós teremos um como estudar em 2019 só sobre as funções do se. Ok? Mas você precisa saber dessa sintaxe. Esse aqui é o principal, o mais cobrado. Você precisa chegar no dia da prova cantando quais são as funções principais dos pronomes oblíquos átonos, ok? Não é só saber que ele exerce uma função, mas saber reconhecer essa função. Vem mais comigo. Essas são as principais, as mais cobradas. Quais são as menos cobradas? Não é porque eu estou falando que são menos cobradas que você vai deixar de estudá-las. Elas só não são a sua prioridade. Quais são as menos cobradas? Adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Complemento nominal, estou falando sobre o pronome lhe, tá? O pronome lhe, ele pode ser adjunto adnominal indicando posse, cortou-lhe a orelha. Ele pode ser também um complemento nominal, quando ele se liga a um adjetivo, quando ele se liga a um substantivo abstrato, a um advérbio, quando ele faz quando ele gera essa complementação. Ele também, não falando só do pronome lhe, mas os pronomes oblíquos átonos também podem desempenhar a função de sujeito. A função de sujeito. E você vai ver uma matéria que é essa aqui, ó, sujeito, vou colocar para você aqui, ó, acusativo,
que é o chamado sujeito acusativo das formas infinitivas, ok? Então não é um sujeito qualquer, é um sujeito especial, ok? É um sujeito especial. Mas olha aqui, ó, está no rol das menos cobradas. Não é a sua prioridade. Não é a sua prioridade. Vou colocar para você aqui, ó, para que você não se esqueça disso, tá? Não é a prioridade. Eu vou te dar um conselho de brother. Eu vou te dar um conselho de brother, que é esse aqui, ó. Tá vendo esses aqui que são menos cobrados? Olha o conselho que eu vou te colocar. Estudar por último. Ok? Estude por último, por gentileza. Ou seja, você vai lembrar o que é a parte morfológica, vai estudar a coesão, vai estudar as mais cobradas, vai estudar o resto. Isso aqui, ó, por último. Você volta lá. Elias, tempo sobrou. Por último, tá? Por último. Não faça uma salada antes. Porque existem outros assuntos associados aos pronomes oblíquos que merecem mais a sua atenção. E eu vou colocar para você aqui agora. Número 3, que é você estudar sobre esses pronomes oblíquos átonos a parte de colocação pronominal. Colocação pronominal. Quando falamos de colocação pronominal da língua portuguesa, estamos falando daqueles casos de próclise. Estamos falando dos casos de ênclise. Estamos falando dos casos de mesóclise. Seriam essas as nossas colocações pronominais na língua portuguesa. Ah, Elias, mas eu ouvi falar também que existe uma tal de apossínclise. Existe, existe. Quantas vezes você já ouviu cair em provas? Então eu vou te falar uma coisa. Se isso aqui você vai estudar por último, apossínclise você vai estudar muito depois. Aí se você tiver curiosidade, vai lá e pesquisa o que é a apossínclise, que é um caso estilístico de colocação pronominal em que o pronome pode aparecer entre dois fatores de atração. Só para te adiantar qual que é a brincadeira, qual que é o papo. Mas não é algo que apareça em provas. Não é algo que é comum em provas. Isso é quando a gente já está em um nível bem avançado de estudo de língua portuguesa. Pô, Elias, tô sobrando aqui, ó. Tá tudo muito fácil. Eu tô querendo arrumar mais uma sarna para me coçar. Aí você vai descobrir o que é a apossínclise, beleza? Então você vai lá e dá aquela estudada em que é próclise, ênclise, mesóclise, ok? Quando eu falo de colocação pronominal, mais que isso, você precisa se lembrar da colocação pronominal com um verbo. E eu preciso também me lembrar dos casos de colocação pronominal associados às locuções verbais. Estude separadamente, tá? Ah, Elias, se falou de locução verbal, eu tenho de me lembrar de rever isso aqui em morfologia, hein? Preciso. Para você saber quando é que eu falo da colocação pronominal com um verbo só, quando é que eu falo da colocação pronominal com locuções verbais. Com as locuções é bem mais fácil, só que você precisa estudar. Ok? Então eu tenho de falar de colocação pronominal, próclise, ênclise, mesóclise. Preciso falar com um verbo ou com mais verbos. É necessário também, quando você fala em colocação pronominal, que você faça um estudo bem feito sobre adaptações fonéticas. Adaptações fonéticas. O que são essas adaptações fonéticas? Quando eu emprego a ênclise, no uso da ênclise, às vezes será necessário usar os pronomes lo, lá, los, las, no, na, nos e nas. Quando que eu vou usar cada um deles? Lo, lá, los, las, quando estiver diante de verbos terminados em R, S ou Z. No, na, nos, nas, quando estiver diante de verbos terminados em som nasal, algo que tenha tio ou algo que termine com a consoante M. Isso aqui sempre, essas adaptações fonéticas, elas só ocorrem na língua portuguesa
na posição de ênclise. Esse ezinho aqui é de ênclise, não ocorre com qualquer caso, beleza? Então, quando você for estudar a colocação pronominal, você tem que se lembrar de tudo isso. Além disso, meus amigos, quando eu falo de colocação dos pronomes oblíquos átonos, eu quero que você saiba que este é um assunto da língua portuguesa para ser memorizado. Na colocação pronominal da língua portuguesa, você não tem demais o que raciocinar. Sabe por quê? Porque nós, cotidianamente, não fazemos uso dos pronomes oblíquos átonos da maneira adequada. Isso é quase que um critério exclusivo da língua escrita, ok? Um critério exclusivo da língua escrita. Além disso, a colocação pronominal que é colocada pela gramática, ela não é natural para nós. Então, estudar esse assunto beira o aprendizado de uma língua estrangeira. Então não queira encontrar uma lógica por trás da colocação pronominal. Não estou dizendo que ela não existe. Eu só estou dizendo a você que as raízes dela são tão profundas que você vai gastar tempo demais tentando justificar por que precisa ser próclise? E você vai voltar lá na diacronia da língua para fazer essa descoberta. Não, você não precisa fazer isso. Eu peço para você o seguinte, existem assuntos que você pode entender, e graças a Deus é a maior parte deles. Existem assuntos que você precisa decorar, e graças a Deus, o seu cérebro, ele vem com uma capacidade de memorização fantástica. Às vezes você não descobriu isso, mas ele vem com uma capacidade de memorização fantástica. Está aqui, eu estou dizendo para você o que memorar. O que memorar não, o que memorizar, ok? Eu estou te ensinando o que decorar. Agora, decorar, então, está aqui, dentro dos pronomes oblíquos átonos, a parte de colocação pronominal. Então olha para minha tela de novo, porque eu montei para você todo o seu esqueminha de estudo. Todo o seu esqueminha de estudo acerca dos pronomes oblíquos. Primeiro passo, lembre-se que os pronomes oblíquos, eles estão dentro de uma categoria chamada de pronomes pessoais, isso lá na morfologia. Os pronomes pessoais, eles são divididos em caso reto e caso oblíquo. Eu aqui coloquei para você caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Caso oblíquo tem os átonos e os tônicos. Eu dei atenção aqui no meu esquema aos átonos, porque são eles que aparecem em prova com certeza o tempo inteiro. Daí você tem 3 etapas de estudo. Quais são essas 3 etapas de estudo? A primeira delas, coesão, é a parte mais fácil, é a referência do pronome, beleza? Depois, a sintaxe dos pronomes oblíquos átonos, dê prioridade ao objeto direto, objeto indireto. Isso aqui você vai estudar depois até de colocação pronominal, tá certo? Depois de tudo, ok? E 3, eu não coloquei o número 3 aqui, ó. Vou colocar para você. Número 3. Que é a colocação pronominal, que cai demais em provas. Não se esqueça de que a colocação pronominal precisa ser estudada para um verbo e para locuções verbais. Aí você vai se lembrar do que é uma próclise, de uma ênclise, uma mesóclise, qual que é o caso geral, os fatores de atração associado ao futuro. Você vai brincar com a colocação pronominal da língua portuguesa. Não se esqueça também de estudar as adaptações fonéticas que ocorrem com alguns pronomes em posição enclítica. Ok? E tudo sobre colocação pronominal é importante. Esse assunto aparece cada vez mais em provas, CESP, VUNESP, aparece cada vez mais, sabe por quê? Porque os examinadores têm visto a dificuldade que os candidatos têm em relação a este assunto. Ontem mesmo, eu fiz uma questão de colocação pronominal em uma aula ao vivo, que era uma questão que, a rigor, ela era fácil. Era uma questão em que ele pediu para mudar a posição de um pronome diante de uma conjunção coordenativa. Só que muitos alunos erraram, porque não estavam atentos ao fato de que conjunção coordenativa não é um fator de atração na língua portuguesa. Então, por isso, tudo em relação à colocação pronominal deve ser memorizado. Aí, depois que você estudar a coesão, essa parte de sintaxe e a colocação pronominal, é que você vem para esses casos especiais aqui, menos cobrados, de sintaxe dos pronomes oblíquos átonos. Adjuntos adnominais, complementos nominais, sujeito, não é a sua prioridade. Mas eu estou colocando aqui porque não é prioridade que você vai deixar de estudar. Ok? Então olha comigo na tela novamente, montei para você todo o esqueminha de novo, para que você estude com afinco, para que você estude com dedicação os pronomes oblíquos átonos da língua portuguesa, vencendo o assunto passo a passo, ok? Quer estudar comigo no meu curso de gramática? Está aqui o link, bit.ly/Elias Gramática. Lá você tem meu curso completíssimo de gramática. Além disso, meus amigos, não se esqueça, nós temos ainda outros recursos. Vai aí no YouTube, quantos vídeos meus estão disponíveis. Vai lá no blog do Gran Cursos Online, um artigo semanal para que você estude demais. Motivos para não saber a língua portuguesa
Não existem, ok? Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu curtir, porque isso é muito importante para avaliar todo o nosso trabalho, para avaliar tudo aquilo que eu estou fazendo aqui no Gran Cursos Online e as nossas atividades aqui também no nosso portal. E não se esqueça também, claro, de deixar o seu comentário aqui abaixo. Conta pra mim aí, o que é pra você, o que significa pra você esse assunto, pronomes oblíquos átonos? Para você é fácil? Para você é difícil? Você já estuda assim? Você não estuda assim? Coloca aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião, ok? Um forte abraço e até a próxima!